Bem, moçada, agora mais uma aula de cartografia e o assunto deste vídeo é curva de nível, tá? Ou as curvas de nível. O que são curvas de nível? O próprio nome já diz, tá? São linhas, são curvas cuja medida está relacionada ao nível altimétrico. O que significa isso? É a altitude em relação ao nível do mar, perfeito? Para que servem as curvas de nível? Vamos pensar o seguinte, quando nós desenhamos o mapa nos dá o contorno, a fronteira, os limites do espaço. Agora, como eu conseguiria identificar no mapa a diferença altimétrica no relevo? Ou seja, o que é mais alto, o que é mais baixo? Eu tenho certeza que todos vocês, com o mapa do Brasil nas mãos, saberiam que a região de Minas Gerais, por exemplo, do estado de Minas Gerais, está associado às serras, está associada às áreas de altimetria mais elevadas no território brasileiro, os famosos mares de morros, ou as terras altas do Planalto das Guianas, na região próxima ao estado de Roraima, norte do Amazonas e Amapá. Entretanto, e se você não conhece o espaço? E se você nunca viu ou não é familiarizado com o território cartografado naquele mapa? Daí a necessidade das curvas de nível. Então, curvas de nível nada mais são do que a representação gráfica da superfície irregular da Terra, da superfície irregular da crosta, da superfície terrestre. Nada mais é do que o desenho da morfologia do relevo. Tá, para você entender melhor, vem aqui. Primeira coisa, imagine que você tenha um relevo, perfeito? E você tenha que me falar uma visão da parte superior do relevo. Eu quero que você desenhe para mim esta serra, esta montanha, esta elevação vista de cima. Ah, tá bom, Sidney. Eu vou desenhar o contorno dela. Então, o contorno, tá, deste relevo é esse daqui. Perfeito. Aí você diz o seguinte, como que eu consigo mostrar nesta planta que existe uma elevação na parte central deste relevo? Olha aqui. Tá bom. Vamos colocar aqui, para facilitar a nossa vida, uma arvorinha. Então, eu vou colocar aqui uma arvorinha. Perfeito? Esta árvore, ela está aqui, no centro do meu relevo. Olha aí. Então, eu tenho uma árvore que é o centro do meu relevo. Pergunto a vocês, você teria condição de me falar que isso daqui é um contorno de um relevo com uma árvore no meio, sendo que você não tivesse, se você não tivesse esse perfil ao lado desse? Este é que é o problema. É muito difícil de nós identificarmos uma mudança de altimetria, sendo que o desenho é plano, o desenho é bidimensional, o desenho é chapado. Então, esta é a nossa dificuldade. Então, criou-se uma estratégia muito interessante. Imagina se você pegasse a altimetria total deste relevo e dividisse em espaços iguais, perfeito? Ou seja, eu estou dizendo a vocês que eu separei, tá, em distâncias altimétricas exatamente iguais. Perfeito. Agora imagina que quando eu o faço, eu pegaria, tá? Imagina que eu pegasse um pincel, tá? Com tinta e eu fizesse um contorno em torno do relevo na altimetria que eu estabeleci. Como assim, Sidney? Olha aqui. Você subiria, eu vou colocar aqui de 100 em 100 metros. 100 metros, tá? Então, se aqui tem 100, aqui nós temos 200 metros, aqui nós temos 300 metros, aqui nós temos 400 metros, aqui nós temos 500 metros, aqui nós temos 600 metros, tá bom? Então, eu estou propondo a você, para cada 100 metros, eu vim aqui e fazer um contorno no relevo. Então, imagina, passei aqui e fiz o contorno nesse relevo. Ao fazer o contorno nesse relevo, eu venho aqui e passo essa tinta a 100 metros do pico ou do topo do relevo, perfeito? Vamos imaginar que eu fizesse isto mais uma vez, só que agora 100 metros abaixo. Então eu venho aqui e coloco novamente essa curva. Olha aqui. Você concorda que ao olhar esta serra, você vai ver que em torno desta floresta, dessa árvore, você tem uma curva, isso aqui contorna o relevo, olha aqui. Então eu estou vendo aqui. Quando eu pego essa parte maior, olha ela aqui. Quando eu pego essa parte maior, ela vai fazer um contorno maior do que a anterior. E se eu continuar fazendo isso, ó,
eu vou ter outra aqui, eu vou ter outra aqui e eu vou ter outra aqui. Então, para cada uma dessas curvas, olha aqui, eu vou ter uma correspondente na planta. Então, 100 metros, 200, 300, 400, 500, 600, tá bom? Então, 600 é o pico aqui, ó. Então, vamos lá. 600, 500, 400, 300, 200 e 100. Então, cada uma destas curvas de nível, ou estas isolinhas, que significam linhas de mesmo valor, elas correspondem à mesma altimetria ao longo de todo o percurso dela. Tá, Sidney? Então eu posso dizer que essa daqui está a 100 metros. Perfeito. Olha aqui. Essa daqui, ela está a 300 metros. Eu não preciso colocar as outras. A prova não vai colocar para vocês as demais. Por quê? Se elas são altimetricamente equidistantes, se aqui são 100 metros e aqui são 300 metros, então ela está subindo. Aqui tem que ser 200, aqui 400, aqui 500 e neste caso o topo seria 600. Obviamente, por uma questão didática, eu optei em achar ali um múltiplo de 100, tá? Para que o topo do relevo ele coincidisse com este número redondo. Mas, obviamente, isso daqui não acontece na realidade. Isso daqui seria um número quebrado, não seria um múltiplo de 100. Mas só para que a gente possa entender. Você percebeu que por mais que você não tenha um desenho em 3 dimensões, você consegue nitidamente perceber que aqui esse relevo sobe e depois esse relevo desce. Esse relevo sobe e esse relevo desce. Então, essa parte aqui é a parte mais alta do relevo. Então, isso daqui nós chamamos de planta topográfica. Isso aqui é a famosa planta topo, tá? Topográfica, relevo, chão, desenho do relevo, topográfica, tá? Então isso aqui é a famosa planta topográfica. E isso aqui é o nosso perfil topográfico. Perfil topográfico, tá bom? Então olha aí. Então, a primeira coisa que nós temos que entender em relação à curva de nível é isso. Então, nós temos um perfil topográfico que é representado por uma planta topográfica, tá? Uma planta topográfica que tem isolinhas com a mesma altitude em relação ao nível do mar. Perfeito? Agora eu vou lhe perguntar, este relevo, quando eu coloco para você 100 metros na primeira curva, uma coisa que pode ocorrer na prova, eles perguntarem a vocês características acerca deste relevo. Ele está no nível do mar? No litoral, não. Ah, Sidney, mas este 100, ele está sempre relacionado ao nível do mar? Sempre. Se você mora em alguma região do interior do Brasil que seja mais elevada ao nível do mar, o menor nível de uma curva de nível, por exemplo, de um determinado lote, ele estará muito maior que zero. Essa é a questão. Então, quando você compra um lote num condomínio e você pede a planta topográfica para você fazer o projeto arquitetônico da sua casa, as curvas de nível que estão indicadas naquele projeto, elas sempre serão em relação ao nível do mar. Então, quando você pegar o projeto, você saberá exatamente qual é a altitude do seu lote em relação ao nível do mar. Não importa onde isto está no continente, tá? Então, uma coisa interessante, altitude não é a mesma coisa que altura. Tá, Sidney, como assim? Vamos pensar nisso daqui. Se você tem um relevo, eu tenho aqui, tá, o litoral, aí aqui eu vou fazer um outro relevo e aqui eu faço uma montanha, uma elevação. Aonde está o mar, Sidney? O mar está aqui, tudo bem? Aqui nós temos, ó, a vegetação costeira, só para a gente ter uma ideia de nível do mar, perfeito? Então aqui está o nível do mar, olha aí. Se eu lhe perguntar o seguinte, você concorda comigo que a curva de nível aqui, deste relevo, ó, ela começou aqui, não começou? Só que o nível do mar é aqui, ó. Então presta atenção, olha que interessante. Se você me perguntar qual é a altitude do relevo, é isso daqui, ó. Então, daqui até aqui é a altitude do relevo, perfeito? Entretanto, se eu perguntar a vocês a altura desta serra, é isso daqui, ó. Então, olha só a diferença.
Então vamos supor que isso aqui seja de 100 em 100. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700. Nós temos 700 metros em relação ao nível do mar. Entretanto, 100, 200, 300, a altura deste pico é de 400 metros. Tá, Sidney, então peraí. Se eu disser a vocês que um pico em Minas Gerais, ele está próximo de 3.000 metros de altitude, se você escalar esse pico de 3.000 metros de altitude, não quer dizer que você vá subir 3.000 metros de altitude. Porque Minas Gerais já está próximo a 800 metros de altitude. Então o que sobra é a altura. Tá, Sidney, o Himalaia. O Himalaia mede ali aproximadamente 9 quilômetros. Você não vai, né, o Everest, você não vai escalar o Everest 9 quilômetros. Você vai escalar a partir do piso do Everest. E o piso do Everest, ele já está na altura média do Himalaia, tá? Então, altura é uma coisa, altitude é outra. Ter um pico a 3.000 metros não significa que a altura daquele pico é de 3.000 metros. Porque Minas já está a 800 metros, em média, em relação ao nível do mar. Deu para entender isso? Então, isso daqui, meus amores, isso aqui a gente chama de altura. Altura. Isso daqui a gente chama de altitude. Altitude. Toda vez que a prova falar altura, isso daqui está ligado a uma base. Base. Quando falar altitude, isso aqui está ligado ao nível do mar. Olha aí. Então, uma coisa é você ter uma base, outra coisa é o nível do mar. Vamos pensar, gente. Quanto você mede? Ah, Sidney, eu meço 1,80. A sua altura, tanto aqui quanto nos Andes, continua sendo 1,80. Entretanto, a sua altitude, a altitude que você está no nível do mar é zero. Quando você vai para a cadeia dos Andes, você está a 4.000 metros de altitude, mas a sua altura continua a mesma, perfeito? Então, a altura sempre é em relação a uma base. A altitude, ela sempre em relação ao nível do mar, perfeito? Então, por isso que sempre isso daqui é muito importante. Isso aqui a gente chama de cota. Isso daqui é a cota altimétrica. Cota altimétrica. Olha aí que legal. Então, altimetria, tá, é diferente de altura. Perfeito aqui. Agora, Sidney, quanto que isso é importante? Eu vou te mostrar o quanto isso é importante. Vamos supor que na prova cai um desenho assim para você, ó. Esse desenho aqui. Aí eu te pergunto, o que é isso, você, Sidney? Você é bobo, matei a charada. Isso aqui é uma serra, uma montanha, é uma elevação. Quem falou? Não tem nenhuma cota. E se eu disser a vocês que isso daqui é 100, 90, 80 e 70? Imagina que ao invés dessas linhas crescerem para o centro, elas vão o quê? Diminuir. Ah, não, Sidney, como assim? Se eu disser a vocês que isso aqui é 10, 20, 30, 40, você concorda comigo que é 10, 20, 30, 40? Você tem razão. Ele poderia ser uma elevação, não poderia? Agora, e se eu disser a vocês que isso daqui é 10, 20, 30, 40, essa parte é maior. Então, eu estou me referindo ao relevo, que ele vai ser assim. Olha a diferença. Então, qual que é a importância de você saber isso daqui? Se eu tenho isso aqui numa prova, se eu falar isso aqui, isso daqui é um rio. Por exemplo, qual é o caminho que esse rio pode percorrer? Depende. Se aqui for mais alto do que aqui, esse rio vai descer e vai continuar aqui na região plana. Se essa parte for a mais baixa e aqui for a mais alta, esse rio vai vir aqui e vai descer até chegar no fundo do relevo. Viu a diferença? O mesmo desenho olhando de cima, ele pode ser tanto uma elevação quanto uma depressão. O que importa é justamente a cota altimétrica. Não entre numa questão dessa sem ler isso daqui. Por isso que cai muita questão assim na prova falando assim, qual é o sentido e a direção do rio? Depende. Se eu considerar isso aqui uma elevação, o sentido do rio vai ser o quê? Para sudoeste. Agora, se eu considerar aqui mais alto, aqui mais baixo, esse rio está indo para nordeste. Olha aí que interessante. Tenho que saber a diferença altimétrica. Perfeito? Então, essa daqui é a primeira parte dessa aula, tá? Na qual eu quero que vocês entendam exatamente. As curvas de nível, elas são necessárias, tá? Para você reconhecer a diferença altimétrica entre os espaços, né, do relevo terrestre, ok? No próximo vídeo, vamos trabalhar um pouquinho como identificar as curvas de nível, como identificar o perfil topográfico
a partir das curvas de nível. Beleza? Valeu, brigadinho e até o próximo vídeo, galerinha.